Olha só, os números A, B e C são chamados coeficientes da equação. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que A, B e C não eram variáveis, eram números reais e que o A deveria ser diferente de zero? É exatamente isso. Esse A, B e C, eles são os coeficientes da equação. E é muito importante vocês saberem identificar esses valores de A, B e C. Saber identificar esses coeficientes. As equações desse tipo, que tem o expoente 2, o maior expoente 2, são chamadas de equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior grau, o maior expoente dela é 2. Quando nós temos uma equação de segundo grau nessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, quando aparecer o valor de A, o valor de B e o valor de C, nós podemos dizer que essa equação é completa. A equação que a gente acabou de resolver ali da coxa de retalho, ela não é completa. Vou voltar lá nela para mostrar para vocês por que ela não é completa. Olha a equação que a gente encontrou aqui, ó, da coxa de retalhos. Foi essa equação bem aqui. Vou reescrever ela aqui bem bonitinha. 4.050 é igual a 50. Ai, não coube. Vou escrever aqui embaixo. 4.050 é igual a 50x elevado ao quadrado. Isso aqui, ó, é o que a gente tinha encontrado ali em cima, quando a gente estava destrinchando lá os dados que a gente tinha do nosso enunciado. 4.050 é igual a 50x elevado ao quadrado. Lembra que eu organizei ela aqui antes e aí depois voltei lá e resolvi ela? Essa organização era exatamente para poder a gente encontrar os valores de A, B e C. Olha, organizando ela, eu tenho 50x elevado ao quadrado menos 4.050 igual a zero. Se a equação do segundo grau ela é do tipo ax ao quadrado, se a equação do segundo grau ela é desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, se eu comparar essa forma genérica da equação do segundo grau com isso que eu tenho aqui, deixa eu só pegar a borracha e apagar um pouco de bagunça aqui. Se eu comparar a fórmula da equação do segundo grau com o que eu tenho aqui dessa equação da coxa de retalhos, olha, vou escrever aqui, ó, a forma genérica da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Comparando isso e isso, o que nós temos? O A é o número que multiplica por x ao quadrado. O B é o número que multiplica por x. Ele apareceu, gente? Não, né? Se não apareceu, então logo não tem B, não tem x, então B é igual a zero. E o C é o número que está sozinho. Qual é o número que está sozinho aqui? Menos 4.050. Se fosse para nós definir os coeficientes dessa nossa equação incompleta que a gente resolveu aqui em cima, nós teríamos então que o A dela igual a 50, o B dela igual a zero. Por que o B dela é igual a zero? Porque não apareceu o termo x. E o C igual a menos 4.050. Cuidado, não esqueça o sinalzinho de menos para trás. Esse sinalzinho de menos aqui, ele vale muito, tá? Nunca esqueçam o sinal para trás. Voltando lá então. Voltando lá na definição que nós estávamos falando. Se a equação tiver todos os coeficientes, os valores de A, B e C, ela é completa. Aquela que a gente acabou de ver ali em cima, ela é incompleta. Por quê? Porque ela faltou o coeficiente B. Agora aqui, ó, nós já temos aqui um exemplo de uma equação que é completa. Olha só, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. O A é o número que multiplica pelo x ao quadrado. Nesse caso aqui, o nosso A vale 3.
O B é o número que multiplica por x. O B aqui vale 4, tá aqui. O C é o número que está sozinho e o nosso C vale 1. Porque a forma da equação de segundo grau não é essa? Ax ao quadrado mais bx. Deixa eu trocar o pincel para poder fazer isso aqui mais fino. Olha, a forma geral é essa aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, se eu comparar isso aqui com isso aqui, o que eu tenho no lugar desse A? No lugar desse A eu tenho 3, que é o que está multiplicando por x ao quadrado. O que eu tenho no lugar desse B? Eu tenho 4, que é o número que está multiplicando pelo x. E o que eu tenho no lugar desse C? Eu tenho 1. Outro exemplo de equação completa. Comparando aqui a letra B com a forma geral aqui da equação do segundo grau. O que nós temos no lugar de A aqui na letra B? Professora, mas não apareceu o número. Não apareceu o número aqui antes do x ao quadrado. Mas qual é o número que eu multiplico por qualquer número e que permanece o mesmo? Por exemplo, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes A. 1 vezes x ao quadrado é x elevado ao quadrado. Então, o número que tem aqui e que não aparece é o número 1. Por isso, o nosso coeficiente A é igual a 1. Aqui, o que está aqui antes do x, no lugar do B, é o número 5. Logo, o coeficiente B vale 5. E o número que está sozinho é 2,5. O número que está sozinho é o nosso coeficiente C. Esse foi outro exemplo de equação completa. E a letra C, nós temos aqui mais um exemplo de equação completa, onde o A vale 1, olha só, A vale 1, não apareceu o número, mas apareceu o x ao quadrado. O B vale menos 6, B vale menos 6, e o C vale raiz de 5. Temos aqui C igual a raiz de 5. Todas essas três equações, todos esses três exemplos, são exemplos de equações do segundo grau completas. Agora vamos ver alguns exemplos de equações do segundo grau que são incompletas. Olha só, aqui nós temos x ao quadrado mais 16 igual a 0. Se eu escrever a minha forma geral aqui da equação de segundo grau, para ficar fácil para vocês comparar, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O que nós temos aqui, ó? A é o número que multiplica por x elevado ao quadrado. Então, o nosso A vale 1. Por quê? Porque não apareceu o número e apareceu o x ao quadrado. B é o número que multiplica por x. Apareceu o número que multiplica por x aqui nessa equação? Não apareceu. Como não apareceu, então o B é igual a 0. E C é o número que está sozinho. Nesse caso, o nosso C é igual a 16, o número que está sozinho, o coeficiente sozinho. Uma equação incompleta. Incompleta do tipo que B é igual a 0, que não apareceu o termo B. O exemplo B, nós temos menos x ao quadrado mais 1,2x igual a 0. Vamos novamente comparar essa equação aqui, a letra B, com o nosso modelo de equação de segundo grau. Analisando, quem é que está no lugar do A? A é o coeficiente de x ao quadrado. Qual é o número que eu tenho aqui multiplicando por x ao quadrado? Menos. E qual é o número que tem aqui e que permanece x ao quadrado? 1, né? Então, A é menos 1. B é o número que multiplica por x. Qual é o número que eu tenho aqui como coeficiente do x? 1,2. Tá aqui. Então, B é igual a 1,2. E C é o número que está sozinho, sem variável. C, no caso aqui, não aparece. Como não aparece, logo C é igual a 0. O terceiro exemplo é uma equação também incompleta, onde nós temos o coeficiente A, que é o número que multiplica por x ao quadrado, está aqui, A é igual a 7. Não apareceu o coeficiente B, não apareceu o termo x, então não apareceu a variável x sem expoente, então o B é igual a 0. E não apareceu o termo sozinho, não apareceu o C, o termo independente, então C também é igual a 0. Esses três exemplos
todos três são de equações do segundo grau incompleta, onde essa letra C tem os coeficientes B e C igual a zero, essa letra B tem o coeficiente C igual a zero e essa letra A tem o coeficiente B igual a zero.